Olá, amados, mais uma vez, Uricelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Obrigado a vocês que assistem até o fim, que têm dado seus likes. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificação a cada vez que eu postar. Peço também que vocês compartilhem esses vídeos nas redes sociais de vocês, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e etc., para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Nesse vídeo que eu faço agora, eu faço com o intuito de trazer algumas coisas que poderiam ter sido incluídas no vídeo anterior. Então, eu peço a vocês um pouco de atenção. Quando Moisés ele levanta a serpente no deserto, o povo estava sendo mordido pelas serpentes que lá se encontravam. E aí, Yahweh fala para ele levantar uma serpente no deserto, Yahushua. E Moisés ele obedece, levanta uma serpente de metal e todo aquele que era mordido olhava para a serpente e ficava curado. Essa serpente ela representa para mim e para você duas coisas. Na verdade é uma só, mas com dois significados diferentes. Todo aquele que vem a Yahushua é salvo. Aqueles que eram mordidos, eles eram salvos da picada das serpentes. E também essa serpente ela representa uma outra coisa. Yahushua ele foi pendurado no madeiro. A serpente você pode ver que ela não tem membros. Ela não tem membros, porque isso lhe foi tirado. Yahushua ele foi exatamente como uma serpente pendurado. Como se quem não tivesse membro. E detalhe, de costa, pessoal. De costas. Então, eu falei que são só duas, não, mas tem mais uma interpretação para isso. E qual é essa interpretação? Que quando ele levanta a serpente no deserto, aqueles que olham para ela são curados. E aí Yahushua também ele nos revela que ele viria assim como o filho do homem, nascido de homem. Porque hoje nós somos nascidos da vontade da carne. Segundo Davi, minha mãe me concebeu em pecado. A minha também me concebeu em pecado. E a sua também lhe concebeu em pecado. E não é diferente na realidade de ninguém. Só que agora eu quero partir para uma outra linha de raciocínio. Quando Yahushua ele vem a esse mundo, ele já sabia muito bem a quem ele vinha buscar. Ele já sabia isso muito bem. E aí você entra numa denominação religiosa e aí você faz aí você faz aquela publicação da sua fé, eu esqueci o nome que se dá agora. E aí, confissão de fé. Quando você faz a sua confissão de fé, aí você se decide batizar, aí na hora do batismo ali, aí aquele líder religioso diz para você que o seu nome foi escrito no livro da vida naquele momento. Isso é uma grande mentira. A palavra de Yahweh não sustenta isso. A palavra de Yahweh não sustenta isso. Êxodo 32:32 eu mencionei no anterior, mas eu quero trazer mais detalhes aqui. Moisés estava ali diante de um povo rebelde e obstinado. Yahweh queria destruir o povo. Yahweh queria destruir o povo. Mas ele destruiria aquele povo que não lhes pertence. Aquele povo que pertence à semente impura. Que é sempre aqueles que vão reclamar. Todos aqueles que reclamam, provavelmente é da semente impura. Os filhos de Yahweh são simples. São muito simples. Eles se deixam iludir com facilidade. Por isso Yahushua teve que vir. Porque Yahushua não foi iludido. Por isso diz lá, Adão não transgrediu. Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, transgrediu. Yahushua não transgrediu, nós transgredimos.
Mas Adão não foi enganado. E Adão é uma representação de Yahushua. Adão ele se manteve. Adão ele se manteve. Mesmo depois tendo cometido ato sexual com Eva, pois ela era sua mulher. Mas a serpente violou o lacre e antecipou. Então, quando Moisés vê que o Criador está insatisfeito e indignado com as atitudes daquele povo rebelde e obstinado de coração, e o Criador diz que vai destruir todo mundo, aí Moisés, olha, ou tu perdoa esse povo, ou tu risca o meu nome do livro que tu escreveste. Êxodo 32, 32. No livro já tinha sido escrito. O nome de Moisés já constava nele. Ele não falou, Moisés, eu vou escrever teu nome aqui, tá? Aí Moisés, valeu. De boa, pai. Não, Moisés fala simplesmente, risca o meu nome do livro que tu escolheste. Hoje, você entra nessas denominações, aí eles falam assim, a festa no céu, por um pecador que se arrepende. E aí eles fazem até uma oração, escreve Pai, o nome deles no livro da vida. Eu nunca tinha ouvido algo tão mentiroso quanto isso. Mas tudo bem. O livro já havia sido escrito, ó. Aí a gente vai olhar alguns textos aqui que fazem com que nós venhamos a compreender. Vou olhar aqui agora. João 15:16. João 15:16. Vou me deparar com tal palavra. Alguém aí já até sabe, vai falar, isso eu já sei. Mas não com essas verdades que estão sendo expostas aqui. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. A vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes o Pai em meu nome vô-lo conceda. Então, que história é essa de eu pedir para ele escrever o meu nome, ou para ele escrever o nome de uma outra pessoa? Não é nós quem pedimos para ele escrever. Já está escolhido. Já está escolhido aqueles a quem ele veio buscar. Ele tem lá o livro da vida. E aqueles que se encontram no livro da vida, que é desde a fundação do mundo, são os escolhidos que ele veio buscar. E ainda que esses escolhidos estejam no inferno, se salvarão. E ainda que esses escolhidos estejam no inferno, se salvarão. Vocês me perdoem, eu tô com a garganta aqui, ó, pra lá de Bagdá. Tô comendo gengibre, alho, limão, mel, açafrão, que eu gosto de chamar mais de cúrcuma. Mas eu não vou me deter. Eu não vou me calar. Porque as verdades têm que ser trazidas à tona. E aí vem eles e dizem, Pai, escreve o nome dele no livro da vida. Não tem essa não, já está escrito. E ele só veio buscar aqueles que lá se encontram. Existe um livro dos vivos, e ele veio buscar todos eles. E o Pai ainda o incumbiu de não perder nenhum, sequer. E ele disse, jamais, tipo assim, eu no último dia eu ressuscitarei todos. Todos a partir do madeiro, porque os que foram antes do madeiro hoje se encontram na presença dele. Por isso nós vamos olhar um texto aqui que talvez você não compreenda, mas eu vou tentar trazer a luz para você. Para algumas pessoas o Mormon traz a luz, para outra o tal fundador lá da Testemunha de Jeová, para outros é Ellen White que traz a luz. Para mim só quem traz a luz é Yahushua. E eu desejo que Yahushua leve a luz a você.
e que Ele possa usar a minha mente limitada, a minha pequenez, a minha incapacidade, Ele possa usar como capacidade. Minha garganta está me destruindo aqui, pessoal. Mas eu espero que vocês consigam absorver o conteúdo do vídeo. O conteúdo da mensagem. Vamos olhar um outro texto, Romanos 9, o verso 21. Romanos 9, 21. Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo fazer um vaso para honra ou para desonra? Ou não tem? O olheiro, ele faz o que ele quiser, a massa está em suas mãos e ele é o construtor. Ele é o artífice. Ele é o artesão, ele vai dar a forma que ele quiser, ele vai dar um bom fim ou um mau fim para a massa que se encontra em sua mão. Mateus 15, 24. O que é que nós nos encontraremos aqui no Mateus 15, 24? Mas Yahushua respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse Israel aqui, pessoal, é Jacó. É Jacó. Mesmo Jacó sendo pai de Dan, Dan não é incluído. Dan não é incluído. Só que a serpente, ela se disfarçou tão bem que hoje nós de fato não sabemos quem são. Nós vimos pelo meio do qual ela introduziu seus filhos no mundo. Por meio do sexo cometido com Eva, ela trouxe seus filhos ao mundo. Aquela Eva que era responsabilidade e era única de Adão. Ele o usurpou. Ele passou à frente de Adão. E aí nós já vimos, né? Só que hoje eles são muito semelhantes. Não dá para saber quem é, joio e trigo. Só pelos frutos. Se você não tem capacidade de saber quais são os frutos, sabe de uma coisa, Yahushua, ele não vai se deixar ser enganado. Nós nos enganamos, mas Yahushua não se enganará. Porque ele existe desde o princípio, então ele sabe distinguir muito bem, discernir muito bem os frutos dos quais são dos filhos de Adão. Ele sabe distinguir muito bem quais os frutos de um e de outro. Os frutos dos filhos de Adão e os frutos dos filhos da serpente. Por isso que as Escrituras diz que Yahushua foi lá ao inferno e pregou aos que estavam em prisão. E aí você vê que os sepulcros em Jerusalém se abriram. E muitos dos que lá morreram foram vistos. Muitos, porque a maioria subiu com Yahushua para o Monte Sião, para o paraíso. Subiram para o alto daquela montanha onde se encontravam os filhos de Sete. E a maioria e a outra parte que não subiu ficaram em Jerusalém, viveram e morreram de novo. João 18:1. Tendo Yahushua dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aqui ele provavelmente estava falando para os discípulos: olha, vamos entrar no jardim, fazendo alusão ao jardim que nos aguardava, que nos aguarda. E
provavelmente ele gosta muito de estar nesse jardim. 19:42. João 19:42. Vou pegar o 41. No lugar onde Yahushua fora sacrificado, havia um jardim, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos Yahudim, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Yahushua. O corpo de Yahushua foi sepultado dentro de um jardim, fazendo alusão de novo a um paraíso que nos aguarda. Talvez por isso ele tenha dito para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, por conta desse jardim que fazia alusão ao paraíso. E todo aquele que confessa e deixa os seus atos pecaminosos, não é que vai deixar de viver pecando, mas não é para viver pecando. Porque a boa semente que está em mim e que está em você, ela é suficientemente capaz de nos manter na presença do Criador para louvar, para louvor e engrandecimento do seu nome. E aí, quando você vai numa dessas instituições, eles continuam insistindo em dizer que escreve o nome. Nós vamos dar uma olhadinha em João 10:1. Verso 1. Em verdade vos digo, que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Existe uma porta pelo qual devamos entrar. Essa porta chama-se Yahushua. O 12:50. Talvez você não esteja entendendo, mas você vai ter que ver o vídeo anterior para entender esse. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, e as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então, os mandamentos do Criador para mim e para você são vida eterna. Mas não é esse mandamento que a igreja adventista guarda, não. É longe disso. Não é esse mandamento que os judaizados dizem que é. As festas sabáticas, isso tudo aí, meus amigos, é coisa da lei cerimonial. E até mesmo a lei moral hoje, ela não rege mais a mim nem a você. Porque hoje a lei, ela foi implantada no meu coração, não é mais as 10 tábuas que eu tenho que olhar, as 2 tábuas com os 10 mandamentos que eu tenho que olhar. Por isso Paulo diz lá nos Coríntios que aquele que está em Yahushua, nova criatura é. Mas aqueles que se encontravam lá, Yahushua não habitava neles. Por isso eles precisavam de algo externo. Por isso eles precisavam de uma lei exposta diante da cara deles. Eles precisavam de algo à sua frente para que eles pudessem se guiar, ser baseado por aquilo. Mas hoje não, hoje Yahushua vive em mim. Hoje Yahushua deseja viver em você. E se Yahushua vive em você, você é uma nova criatura, você faz a vontade do Pai, você anda em, como diz, de benevolência em benevolência. Para não dizer de graça em graça, mas é de benevolência em benevolência. Benevolência sobre benevolência. Eles precisavam de algo físico à sua frente.
Nós hoje temos a nova aliança no sangue. E hoje ele habita aqui. Ele fez em mim e em você morada, porque o Pai sempre nos fez para nos habitar. Até porque nós somos vaso para sermos cheios dele. Mas se nós não quisermos que ele nos encha, o Satanás vem e nos enche. E aí, só para concluir aqui essa questão do nome, escrito no livro da vida, vamos avançar. Hebreus 12. Hebreus 12. Eu não anotei aqui não, mas é Hebreus 12. E por sinal abri em cima. Hebreus 12, eu vou ler o 22. Ou então posso até ler mais um pouco. Contraste entre Sinai e Sião. Contraste entre Sinai e Sião. No Sinai foi dada as leis. Em Sião não há lei. Porque aqueles que estão em Yahushua não tem lei. Sabia disso? Nós amamos e obedecemos. Mas não por conta de um aio. Não por conta de um tutor, mas por conta do que Yahushua fez por nós, e hoje ele externa o desejo dele através da nossa vida. Hoje Yahushua expressa através de mim e daqueles que com ele se encontram a sua vontade, e o Pai olha para nós e nos vê, não vê Yahushua. Eu vou ler o 22 mesmo. Eu falei contraste entre Sinai e Sião, vamos ver aqui então. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao clangor de trombetas, ao som de palavras tais que, quanto ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Na verdade, tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e a cidade de Yahu vivo, a Jerusalém celestial, a Yahushalai celestial, a incontamináveis hostes de mensageiros, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Yahu, o juiz de todos, e ao espírito dos justos aperfeiçoados. E a Yahushua, mediador da nova aliança no sangue da separação, que fala as coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então aqui ele está dizendo da igreja arrolada, da igreja que já se encontra escrita no livro, já estão arrolados o nome dos membros dessa congregação. E aí vem falando aqui a segunda aliança. A primeira aliança foi quebrada no Éden. E assim sucessivamente ela vem sendo quebrada. Só que Yahushua, ele é a renovação da aliança, ele é a nova aliança. E para que isso não mais viesse a se quebrar, ele fez de mim e de você
morada para ele e para o Pai. E aí aqueles que se envolvem com ele, que se permitem e que se entregam para que eles venham habitar, já não são mais essas pessoas que vivem, mas é eles vivendo através de você. Aqui diz assim, ó: e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Iarra, o juiz, e todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Algumas denominações falam de outros mundos. Existe uma assembleia e existe uma igreja. Assembleia, né? É uma reunião. Existe uma igreja que ela também tem o seu nome arrolado a essa reunião. E essa igreja toda se perdeu aqui embaixo. Então, Apocalipse, eu não abri no vídeo anterior, quero abrir aqui porque creio eu ter mais tempo agora. Apocalipse 20. Porque há um outro vídeo também anterior e a esses dois. Eu falei de respeito de Apocalipse 20, mas foi muito rápido. Então quero me deter mais, com mais calma, com mais paciência. Vi um grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro se abriu. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme as suas obras. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme as que se achavam escrito no livro da vida. É porque está arriscado aqui, pessoal. Está muito arriscado. Eu acabei passando por cima da palavra. Segundo o que se achava escrito nos livros. Deu o mar. Olha quem são. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui é algo muito nítido, muito claro, muito explícito, fácil de compreensão e não precisa de nenhuma interpretação. Já está interpretado. Aqui o Salvador está dizendo que os mortos que haviam no mar, não importa se grande, se pequeno, se branco, se negro, se rico, se pobre, se eles forem descendentes de Caim, eles ressuscitarão para a condenação. Se forem descendentes de Adão, eles serão julgados, cada um segundo as suas obras, porque foram parar nesse local por conta das suas atitudes, por conta da sua posição que tomaram no tempo em que tinham para tomar o lado de Yahushua, a decisão. Então eles não se decidiram por andar com Yahushua, não se permitiram que Yahushua fizesse nele morada. Porém, Yahushua tem uma palavra do Pai para que não deixasse nenhum sequer deles se perderem. Por isso ele os tira do inferno e julga segundo as suas obras. Por isso. Então, para bode não há julgamento. E para aqueles que estão em Yahushua também não, porque para Yahushua, para aqueles que estão em Yahushua, acesso direto. Para aqueles que são bode,
acesso direto. Quer dizer, Yahushua leva ao Sião, leva a Sião. Os bodes são levados à perdição. E aqueles que um dia eram de Yahushua, mas se decidiram estar ao lado do mal, serão julgados. E cada um será julgado segundo as suas obras. E se as suas obras forem boas, para a vida eterna, diz o texto. O texto diz isso. Vamos ver? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí, eu acho que é Apocalipse 14, que diz que se as suas obras forem boas, deixa eu ver se eu acho aqui. No Apocalipse 14, eu não marquei, era para ter marcado. Que ele diz assim, se suas obras forem boas, para a vida eterna. Mas para mim ler ele todo aqui, porque está todo marcado, pessoal. Está todo marcado, então fica difícil. Eu não fiz uma marca só no texto que eu queria. Eu marquei tudo porque é tudo muito forte. Mas bem que eu gostaria de achá-lo aqui para expor para vocês. Mas leia Apocalipse 14 que vocês vão se deparar com esse versículo. Aí Yahushua fala para aquele sacerdote que não dava ouvido às suas palavras e os considera e os compara aos filhos do diabo. Não é que os compara, os denomina de filho do diabo. Mas Yahushua sabia exatamente com quem estava falando. E os filhos do diabo são muito semelhantes, eles fazem quase que as mesmas coisas. Eles pregam o evangelho. Eles pregam o evangelho. Só que o evangelho que eles pregam é o evangelho que visa você ser beneficiado de todos os lados e maneiras. O evangelho que eles pregam é prosperidade, é bens materiais, é cura de todas as doenças. Isso não é errado. É cura instantânea. É fazer um futuro para os seus filhos. Ter estabilidade financeira. Buscar coisas para si. Ser independente. Isso tudo vem do evangelho de Satanás, que é pregado nas denominações. Mas o evangelho de Yahushua não se prega nas denominações. O evangelho de Yahu é o seguinte: buscai primeiro o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro ele e deixe que as demais coisas sejam acrescentadas. O evangelho de Yahu, eu vou falar evangelho porque a palavra evangelho significa, vem de evangelion e significa boas novas. Então a mesma mensagem que o inimigo utilizou para tirar a palavra da promessa, eu vou utilizar para falar a respeito do Salvador, a respeito da sua mensagem, a boa nova, a mensagem do reino. Então, também é mais por força do hábito de falar evangelho promessa. Isso está na minha cabeça, isso está incutido na minha pineal, na minha glândula pineal. Então, até eu me desvencilhar dessa palavra, talvez se leve um período maior. Mas a mensagem de Yahu, vou falar a mensagem de Yahu é o seguinte: busque a mim e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí lá em Atos 4 nós nos deparamos com a atitude dos discípulos. Atos 4, se eu não me engano, 35, que eles vendendo algo, eles não se consideravam dono do que lhe possuía, do que eles possuíam, e vendendo, eles traziam aos pés dos apóstolos e repartia aos que tinham necessidade. E entre eles não havia quem necessitasse de coisa alguma, porque eles tinham esse espírito de unidade. No evangelho de Satanás existe a individualidade. Cada um busque por si. Cada um não busque ser pesado. Não é para sermos pesados um ao outro, mas é para que nós tenhamos para ajudar aqueles que não têm. Só que aqueles que têm dentro da religião não ajudam os que não têm. São exceções. E só ajuda os que não têm, aqueles que são de Yahu, só estão no lugar errado.
Eles têm as obras de Yahweh, eles desejam realizar a obra de Yahweh. Assim era eu quando pertencia lá, a esse sistema. Desejava, expressava ali para as pessoas e não havia um sequer que se alegrasse e se sentisse bem por aquilo que eu estava expondo. Quando eu era professor de uma determinada classe, eu expunha ali para eles a minha ideia, não minha, mas a ideia da mensagem do Eterno, do Yahweh, e nenhum deles se motivavam por conta da mensagem que eu lhes trazia. Mas é porque eles ainda não foram despertados. Então, tem muitas coisas. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. João 17. O verso 8. Deixa eu ver se é o 8. Não, o 5. Agora exalta-me, ó Pai, contigo mesmo. Desculpa, pessoal. Minha garganta. Mas agora glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei teu nome aos homens que me deste. Manifestei teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu me deste. Tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti. Creram que tu me enviaste. O 12. Quando eu estava com eles guardava-os em teu nome. Guardava em teu nome os que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ele não escolheu nenhum dos rabinos, dos mestres, dos doutores, dos sacerdotes, dos fariseus, para ser seu discípulo. Porém, ele não deixou de escolher um dos descendentes de Caim para andar entre eles, para que esse o traísse. Porque isso é a natureza dos descendentes de Caim. Eles são traíra, eles são homicida. E tudo quanto eles praticam, eles fazem isso porque lhes é próprio. Ele não saberia fazer outra coisa. Eu posso recomendar para você um seriado que está passando no Netflix. Se você tem e tiver oportunidade, assista. Aonde Judas é escolhido e Judas, ao tempo todo, ele anda disperso. Continua na prática do roubo, de enganar as pessoas e de tirar proveito. Porém, Yahushua já sabia de tudo isso. E ele foi escolhido com esse propósito. Nenhum daqueles que havia sido dado pelo Pai a ele foi escolhido para se perder, senão o filho da perdição, senão um dos que já estão predestinados à condenação eterna. Porque todos nós que somos descendentes de Adão estamos predestinados antes da fundação do mundo para sermos salvos. E Yahushua veio nos buscar. Alegrem-se, regozijem, louvem, exalte, é magnificente essa atitude de Yahushua. É digna de todo louvor e de toda adoração. Quando eu ainda vivia no sistema religioso, não vou deixar de falar, eu tinha meus pecadinhos de criação. E hoje, meus amados, não mais. Para louvor de Yahweh,
Não estou falando para minha glória, não para me vangloriar, mas para louvor de Yahweh, para que ele seja exaltado através da minha vida. Coisas que eu praticava, hoje não pratico mais. E elas saíram assim de uma tal maneira da qual eu nem senti falta. O mal foi cortado pela raiz. Sabe o que diz lá em Romanos 2:12? Romanos 5:12. Dá uma olhada comigo. Abri em cima. O 13. Porque, vou ler o 12 para dar melhor entendimento. Diz assim o 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado, havia passado, até o regime da lei havia pecado. E agora? Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. A lei foi abolida. O pecado, ele não existe. O pecado, ele é concebido quando eu e você desejamos e geramos e damos luz a ele. Olha o que diz o Evangelho de Maria Madalena. Evangelho de Maria Madalena, pessoal. Se você não crê, eu só sinto muito. Mas está registrado. O Evangelho de Maria Madalena diz assim, ó. Apócrifo Pseudepígrafe da Bíblia, volume 1. Diz assim, ó. Pedro disse a Maria Madalena, mas não é isso que me importa. Ele diz assim, que Maria pergunta alguma coisa para ele, aí ele vai falar assim, ó. Ah, tá. Sois vós que criais. Aí ele, não, vamos pegar aqui. Pedro disse, já que nos explicaste tudo, diz-nos isso também. O que é o pecado? O que é o pecado do mundo? E Yahushua disse, não há pecado. Sois vós que os criais. Espécie os criais, quando fazes coisas da mesma espécie que o adultério, que é chamado pecado. Por isso o Pai Yahweh veio para o meio de vós, para a essência de cada espécie, para conduzi-la à sua origem. Aqueles que são de Yahweh, saiba que Yahweh está lhes conduzindo à sua origem primordial, antes que o mundo fosse formado. Então eu vou dizer para você aqui, antes que nós existíssemos aqui, nós já existíamos, ó. E na presciência do Criador, hoje, nesse plano, nós viemos a existir. Mas por isso a nova aliança, por isso o derramamento do sangue, por isso o resgate. Não se resgata o que não existia. Não se resgata o que não existia. E aí os filhos de Adão foram seduzidos e se perderam, se distanciaram do pai, foram levados para longe. O filho pródigo é uma representação disso. Ele era filho, porém ele se perdeu. Mas a expectativa do pai era de que eles voltassem. Por isso o pai tem lá na sua mão um livro com o meu e o seu nome. Com o meu e o seu nome registrado. E desejando que cada um volte para ele. O filho pródigo era só um, mas o pai tem diversos filhos pródigos na face dessa terra plana. Então, todos os que se encontram registrados lá no livro. Aí você vê os filmes, Superman, né, o Homem de Aço, esse último, que é do Codex, e ali mostra o nascimento das crianças como eram. E aí, esse Superman,
que na verdade para mim é um super satanás, é o Satamém. Então é tudo roubando, é tudo prefigurando coisas do Altíssimo. E outra coisa, meus amados, que ninguém lhes conta é que o Altíssimo, ele não é esse que é vendido na religião, não. Ele é totalmente diferente. Isaías diz que ele não tem parecer nem formosura. Ele não tem parecer nem formosura. Só digo para você, estão lhe enganando e você está se deixando levar. Assim como Eva se deixou levar. As palavras de Satanás eram muito bonitas. Hoje você pode discordar das coisas que lhe digo. Mas se você colocar na balança e ver qual te leva mais para perto do Salvador, a minha ou a do seu líder, você vai ver que eu não tenho nenhum intuito e nenhuma intenção de te tirar da presença dele. Pois eu fui chamado para convidar você a vir comigo à presença de Yahushua. Desculpe, minha voz já não está quase saindo. Vamos olhar mais alguns textos? Romanos 5, 6, 9. Porque Yahushua, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores, pelos infiéis. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Yahu prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Yahushua morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O Criador, ele tem uma ira. A ira que o Criador tem não é contra os seus filhos, mas é contra Satanás e contra todos os seus descendentes. Para Caim não haveria perdão nem que ele pedisse, porque Caim, ele era semente do mal. Caim, ele era semente impura. Caim não tinha em si a natureza de Yahu. Hoje nós temos as duas naturezas, mas Yahu veio e entrou em nós, e mora em nós, e nos direciona para casa. O Pai veio ao nosso encontro para nos levar em segurança de volta ao lar. Por isso, Yahushua disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Moradas essas que um dia foram abandonadas por nós. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele falou de coisas que não sabemos porque nascemos aqui como um incauto, como quem não sabe de nada, porque nascemos em uma dimensão diferente da qual nós existíamos antes de vestirmos essa roupa de Satanás. Por isso Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Aleluia, Yahushua. A morte, ela nos deu um corpo, mas esse corpo não nos pertence. Não é aí aquela expressão, talvez, sai desse corpo que ele não te pertence? Nós devemos sair, porque esse corpo de fato não nos pertence, não pertence ao nosso Criador. Por isso, lá em João 6,63, se eu não me engano, ele diz, vou ver aqui, deixa eu ver aqui, João 6,63, eu acho que é isso. Se não for, vai ficar para a próxima. Eu vou tentar recitá-lo de cabeça. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. A palavra que vos tenho dito são Espírito e vida. Então, essas palavras que vêm de Yahushua é que vivificam o nosso espírito. Essa carne aqui não aproveita para nada.
para nada presta, a não ser para virar adubo. Para virar adubo no solo. Mas as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Por isso Pedro diz lá na frente que nós somos regenerados pela boa semente. E a boa semente é a palavra de Yahweh, que é viva e permanente. Nós somos regenerados por essa palavra, nós somos vivificados por essa palavra, nós somos batizados com essa palavra, nós somos purificados, limpos. Essa palavra ela nos regenera. Mas as palavras que se ouvem nos templos religiosos só tem feito com que as pessoas tenham batido cabeça. E aí o Evangelho de Yahushua diz, o Evangelho de Yahweh diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ladrão minam, roubam, mas ajuntai-vos tesouro no céu. O Evangelho de Yahweh diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E aí o Evangelho de Satanás diz que cada um que se vire. E aí de vez em quando chega alguém lá pedindo o auxílio de uma cesta. Ah, fica aí para ouvir. Eles não entregam, se a pessoa não ficar para ouvir, não dão. Eu não vejo bondade nisso. Eu vejo nisso chantagem. Querendo fazer prosélito, querendo fazer com que a pessoa se torne um incauto, um circunciso de coração, um incrédulo como eles, estando lá dentro e ouvindo asneira. Mas saiba você, Yahweh, ele tem trazido as suas verdades. E eu louvo o seu nome, porque não é só um, mas diversos estão assim, trazendo a mensagem de Yahweh. E hoje essa mensagem tem alcançado muitas e muitas pessoas. Outro dia postaram, acho que foi ontem, postaram uma foto no Facebook. Eu não tenho Facebook, pessoal. Eu não uso. Não me acrescenta em nada. Muito mal eu uso o WhatsApp. E nem sempre eu respondo também. Porém, postaram no Facebook, aí minha esposa viu, porque ela faz parte lá desse grupo aí. E postaram uma foto de um evento que houve e ali comentaram que alguns que ali se encontram não estavam mais no caminho, que haviam se desviado e se perdido. Minha esposa ficou indignada e deu até uma resposta. Porém, aí eu penso, podem falar o que quiserem, mas se eu pensar que essa pessoa está me ofendendo porque quer, ou que ela falou aquilo porque ela quis, eu estou sendo ignorante. Ela falou aquilo porque foi aquilo que ela aprendeu. Ela acha que o local em que ela se encontra é o caminho que de fato leva ao Pai. Mas essa não é a verdade. A verdade é que ela está perdida, sendo cega, guiada por um cego. Quisera eu que Yahweh logo abrisse os olhos dessa pessoa. Ou seja, foi logo me julgando. E não faz ideia de que caiu na graça do evangelho errado. É graça mesmo. Aqui sim é graça. Mas no evangelho de Yahweh é benevolência. Porque graça nada mais é do que o nome das 3 filhas de Zeus. Quer dizer, é o nome de uma das 3 filhas de Zeus. Então, graça é filha de um Deus minúsculo. E é o Deus máximo da crença grega. É Zeus. Então, amados, as mensagens que se trazem dentro do sistema religioso são individualistas. A mensagem de Yahweh é de unidade. Por isso Yahushua ele era perseguido, porque Yahushua queria unir o povo e o povo se ajudasse mutuamente.
E se o povo se ajuda mutuamente, o povo cresce. Mas aí vem a religião e individualiza isso. Totalmente diferente do que o Yahushua nos ensinou. A verdadeira vontade do Pai é que nenhum de nós se perca. Deixa eu ver se eu lembro aqui. João. Eu não marquei, ó. Mas tudo bem, eu acho que eu já falei até demais. Como sempre, né, meus vídeos são sempre extensos. Eu realmente gostaria muito de resumi-los, para que outras pessoas tenham a oportunidade de assistir até o final, porque nem todo mundo aguenta 1 hora de vídeo. É João 16, o verso 11 a 13. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, ele veio trazer juízo. Ele vai nos convencer. Aqui ele está falando do Espírito que havia de vir. E esse Espírito, ele nos convenceria do juízo. O que é juízo? Entendimento. Qual é o entendimento que nós deveríamos ter? Que o príncipe deste mundo já está julgado. Ok? Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto de mim, dirá tudo que tiver ouvido a meu ouvido e vos anunciará as coisas que de mim ouviu. Então, esse Espírito ele vai nos convencer das coisas que já aconteceram e que já foram vencidas. E nos guiará a toda a verdade. Mas quem é que vai nos guiar à verdade? É o homem? Não, o Espírito. Hoje eu preciso do homem? Não. Preciso de quem? Do Espírito. Yahushua te fez livre. Leia Gálatas, são 5 livrinhos só. Lê Gálatas. E procura compreender, pede com humildade o Yahu, que ele lhe traga luz a respeito dos textos, para que você possa compreender. Hoje eu necessito única e exclusivamente do Espírito do Yahu, e eu estudo aqui sozinho, porém ainda desejo que Yahu me auxilie com alguém, que traga alguém que possamos estudar junto. Tenho uma esposa, porém ela é totalmente aversa ao que eu passo hoje. Então, olha só, para finalizar, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Yahushua, disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde vens? De onde procede, Senhor, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Yahushua, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra é esta. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito ainda estando convosco. Aí aqui pulando, dando um pulinho aqui, ele diz assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que vos disse, eu, porém, ouvistes o que vos disse. Vou e volto para vós.
Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Só que ele falou, vou e volto. Ele voltou em forma de espírito e hoje ele habita em mim e em você. Hoje ele nos enche, hoje ele nos preenche. Por isso eu posso dizer, sede meus imitadores como eu sou imitador de Yahushua. Paulo disse, e hoje eu entendo. Hoje eu sou diferente de qualquer cristão que você encontre aí na religião. Não tenho pedras em minhas mãos para atacar em ninguém. Nem carrego um pedaço de pau. Um só é o que me justifica. Um só é o que me salva. Um só é tudo em mim. E ele deseja ser tudo em você. Não falo isso com arrogância, mas falo isso na integridade da palavra do Espírito. Na autoridade da palavra de Yahweh. Seja alguém liberto, seja livre e coloque outras pessoas em liberdade. Vocês jamais colocarão outras pessoas em liberdade, porque vocês carregam as pessoas para o lugar onde vocês se encontram. Vocês não dão liberdade às pessoas, vocês põem cargos sobre os ombros dela, convidando elas a participarem do mesmo culto que vocês praticam. E aí vocês têm cargas nos ombros e querem colocar também sobre o ombro de outras pessoas. Cada um é livre para servir a Yahweh. E se você é descendente de Adão, fique tranquilo. Yahweh veio te buscar. Ele enviou o seu filho para te buscar. Por isso a expressão, eu vim senão buscar as ovelhas perdidas da casa de Jacó. E por isso a divisão de bode e de ovelhas. Não tem um bode sequer do lado das ovelhas. Todos os bodes foram destinados à perdição. Por isso eu digo para você, predestinado sim, antes da fundação do mundo. Registrado sim, no livro da vida, antes da fundação do mundo. Abrace as verdades de Yahweh, largue o evangelho de Satanás. Me desculpe a expressão, mas aqui se encontram dois evangelhos, um que divide, o outro que une. Mas as igrejas não pregam o evangelho que une, mas o que divide, o que individualiza. Então eu deixo essa mensagem para vocês, que vocês possam refletir, que vocês tirem suas próprias conclusões. Peguem os textos do qual eu mencionei. Se não anotou, repita o vídeo, assista e pegue os textos e tirem suas próprias conclusões. Deixo essa mensagem. Desejo a paz de Yahushua e um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal.